Hoje, nosso 12º dia dos nossos 21 dias de oração e de jejum, nós temos aprendido bastante sobre esta disciplina espiritual, que é o jejum. O jejum é um meio que nós temos de orar e é um meio que nós temos de buscar a Deus, de colocarmos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Tá? O jejum, ele não é um fim em si mesmo. Quando a gente jejua, não é o jejum que vai fazer a mudança que a gente deseja na nossa vida. O que faz a mudança na nossa vida é o Senhor, é a presença de Deus na nossa vida. O jejum é um meio que nós temos de buscar ao Senhor. É um caminho que nós temos para colocar a nossa vida no altar de Deus, para colocar a nossa vida no centro da vontade do Senhor. Então, jejum é, antes de tudo, uma busca de Deus. É quando você olha para a tua vida e você não dá conta e você diz: eu preciso buscar mais a Deus, porque do Senhor vem a minha salvação, do Senhor vem a minha esperança, do Senhor vem a minha cura, do Senhor vem a mudança que eu preciso na minha vida. Você precisa de bênçãos do Senhor, você precisa de um milagre do Senhor, fica firme, fica firme. E também tem muitas pessoas que pensam que eu vou jejuar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e as coisas vão acontecer imediato, né? Não funciona assim. Muitos milagres acontecem de maneira imediata, né? Muitas coisas a gente pede para Deus e a gente fica surpreso, porque na hora que a gente pede, ou pouco tempo depois que a gente pede, Deus, ele traz a solução, ele traz a resposta. Mas existem alguns milagres, existem algumas respostas que a gente precisa e pede para Deus, que para nós é urgente, para nós precisamos agora, para nós não tem mais como esperar, e que mesmo assim Deus não nos responde na hora que nós pedimos. Tá? Então, quando eu busco a Deus, através da oração, através do jejum, eu tenho que estar ciente de que as coisas nunca acontecerão no meu tempo, né? Não sou eu que estou com o comando das coisas. O comando das coisas pertence a Deus. Tá? A maneira de fazer pertence a Deus. O jeito de responder pertence a Deus. A mim, a você, compete clamar, buscar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do altar de Deus, colocar a nossa vida diante do coração do Senhor. A mim e a você compete o clamor, a busca de Deus, buscar a Deus e colocar a nossa vida no altar do Senhor. A resposta virá de Deus. A resposta para a tua vida virá de Deus. O tempo em que as coisas irão acontecer é no tempo de Deus. Porque muitas pessoas pedem, eles vão buscar a Deus e eles querem que Deus faça na mesma hora. Só que, gente, deixa eu falar para você um segredo. Isso aqui é um segredo importante, é uma senha, né? É para você compreender as coisas. Deus está muito mais preocupado com a tua vida, Deus está muito mais preocupado com você do que com aquilo que você está pedindo. Essa é a verdade, certo? Deus está muito mais interessado em você do que naquilo que você está pedindo. Porque às vezes a gente busca a Deus e o nosso interesse é apenas naquilo que a gente está buscando, naquilo que a gente está pedindo. Mas o interesse de Deus é muito mais em você do que naquilo que você está pedindo. Deus está muito mais querendo fazer um milagre na sua vida do que querendo responder aquilo que você está pedindo. Para Deus, você é mais importante do que aquilo que você está pedindo. Por isso que às vezes Deus não faz. Ou por isso que às vezes Deus não faz no tempo que você quer. Porque há um trabalhar de Deus. Há um trabalhar de Deus. Há todo um preparo que Deus está querendo fazer na sua vida. Como que eu e você podemos adiantar o processo para que o milagre aconteça na nossa vida? Nos tornando o mais rápido possível aquilo que Deus nos criou para ser. Aperfeiçoando a nossa vida, nos aproximando da vontade de Deus. Querendo, buscando, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Da mesma maneira que quando a gente clama e Deus ouve a nossa oração, nós somos muito mais importantes para Deus do que o que a gente está pedindo. Quando a gente ora e busca Deus, Deus também deveria ser para nós muito mais importante do que aquilo que nós estamos pedindo. E sabe como que a gente percebe isso? Eu busquei a Deus. Deus não fez o que eu pedi agora, então eu vou parar de buscar a Deus.
O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o que eu estava buscando era mais importante do que Deus. Quer dizer que se o Senhor não der, então eu não vou mais te seguir. Se o Senhor não der o que eu quero, eu não vou mais orar. Se o Senhor não der o que eu quero, eu não vou mais jejuar. O que eu estou dizendo com a minha atitude? Eu estou dizendo que Deus, Ele é menos importante do que aquilo que eu quero. Porque se não acontecer o que eu quero, eu deixo de buscar Deus, é porque Deus é menos importante do que aquilo que eu quero. E quantas pessoas não agem assim? Quantas pessoas não vivem assim? Quer ver do outro jeito? Eu busco a Deus, Deus me dá o que eu quero, daí eu deixo Deus e vou viver a minha vida. E só vou buscar Deus quando eu precisar de novo. Eu não desejo a Deus, na verdade. Eu desejo o que Ele pode me dar. E quantas pessoas, quando jejuam, na verdade não estão jejuando por causa do que querem e não por causa de Deus. Não estão jejuando por causa daquilo que precisam e não porque precisam de Deus. Você está entendendo, gente, o que eu estou falando para você? Quando você busca a Deus em jejum e oração, Deus pode dar ou não o que você está pedindo. E se Deus der, Ele pode dar agora ou Ele pode dar em qualquer outro momento. Porque para Deus, você é mais importante do que aquilo que você está pedindo. Esse é o primeiro ponto. Para Deus, você é muito mais importante do que aquilo que você está pedindo para Ele. Ok. Segunda lição que eu quero te dar aqui nessa introdução. Quando a gente busca Deus, é necessário que Deus seja para nós mais importante do que aquilo que a gente está pedindo. A ponto de que, se Deus não der o que eu estou pedindo, eu não deixo de segui-lo. Eu não desisto dele. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus que Ele é mais importante do que eu estou pedindo. Se caso Ele vir a dar o que eu estou pedindo, eu não o abandono. Eu continuo jejuando, eu continuo orando, eu continuo buscando a presença dEle. Por quê? Porque Ele é mais importante do que eu pedi. Quer eu tenha recebido ou não, quer eu tenha recebido agora ou em outro momento, eu continuo buscando o Senhor. Porque Ele é mais importante para mim do que qualquer coisa que eu venha a precisar. Olha que palavra importante para o nosso coração nessa manhã. Para a gente conseguir compreender o nosso relacionamento com Deus, né? Compreender o relacionamento de Deus com a gente. Tá? Então, primeiro, compreenda o relacionamento de Deus com você. Você é mais importante para Deus do que aquilo que você está pedindo. Deus está muito mais interessado em fazer um milagre na sua vida, em transformar a tua vida, do que em responder o que você está pedindo. Porque você é mais importante para Ele. E no nosso relacionamento com Deus, Deus precisa também ser mais importante do que aquilo que eu estou pedindo. A ponto de que, se Ele não me der, eu continuo buscando a Ele. A ponto de que, se Ele me der, eu não paro de buscá-lo. Porque tem gente que acaba buscando a Deus só quando precisa. E só continua na presença de Deus se Deus fizer o que Ele quer. É uma pena, porque a gente não descobriu aquilo que é mais importante. Tá? Além disso, gente, quando nós pensamos no jejum, quando a gente pensa no jejum, o jejum ele é uma questão espiritual, o jejum é uma questão emocional, o jejum é uma questão física, e aqui eu não estou falando de jejum de dieta não, tá? Eu vou explicar para você. E o jejum é uma questão social, tá? Ou seja, quando eu estou em jejum, quando eu me disponho a jejuar, eu estou colocando toda a minha vida diante de Deus, para que um processo de Deus aconteça em toda a minha vida, tá? Então é uma questão espiritual, porque é uma batalha espiritual, há uma luta espiritual, e eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que Deus esteja agindo de modo sobrenatural na minha vida. É uma questão emocional, porque eu devo envolver os meus sentimentos, as minhas emoções, eu devo envolver o que eu penso, envolver o que eu sinto e envolver o que eu desejo. Eu devo trazer tudo isso diante do meu jejum e colocar diante do Senhor. Até porque o jejum trabalha muito, né, com as vontades, com os desejos.
É um modo de nós controlarmos tudo isso e dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Então o jejum, ele envolve uma questão espiritual, ele envolve uma questão emocional. Emocionalmente eu estou envolvido com o jejum. O jejum também, ele é uma questão física, porque é uma questão que mexe com as minhas necessidades, que mexe com os meus desejos, né? Então ele é uma questão física. É uma questão física porque envolve coisas que eu deixo, né? que eu subtraio da minha vida, decisões que eu tomo no mundo físico, no mundo material. Tá? Então ele é uma questão também física e material. E o jejum também é uma questão social, né? Envolve a minha família, envolve a minha casa, né? Tanto a minha busca de Deus, quanto os resultados que isso tudo vai trazer, o meu relacionamento com Deus, isso envolve a minha família. De modo que eu digo para você que toda a tua vida está envolvida com o jejum. O jejum não é apenas algo espiritual, algo que acontece às vezes somente no mundo transcendente. O jejum é algo que ele acontece em todas as instâncias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos jejuando, toda a nossa vida está voltada para Deus, está voltada para esse propósito, para este relacionamento com Deus. Tá? Então, que Deus abençoe muito o teu tempo de jejum. E quando eu falo aqui sobre a questão do jejum, é uma disciplina da nossa espiritualidade. Assim como toda disciplina, assim como a oração, assim como a meditação, assim como a adoração, são disciplinas espirituais. E todas as disciplinas espirituais, elas envolvem toda a nossa vida. Não é apenas uma questão espiritual, certo? Às vezes nós queremos separar. Você já percebeu como que a gente tem essa ideia de querer separar? Isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, né? Não existe para nós cristãos algo que seja sagrado ou secular. Para nós tudo é sagrado. Para mim tudo é sagrado. Sabe? Meu trabalho é sagrado, porque eu entendo meu trabalho como uma missão. A minha família é sagrada, porque eu entendo a minha família como um projeto de Deus, como uma missão também na minha vida. Certo? Os meus recursos, o dinheiro que eu tenho é sagrado, é abençoado. Por quê? Porque Deus o abençoou, porque foi Deus que permitiu e que colocou sobre a minha mesa. Tudo para nós é sagrado. Meu carro foi consagrado ao Senhor, foi separado para abençoar minha família, para abençoar o meu ir e vir, para abençoar as pessoas através dos meus acessos. Você está entendendo? Então, para nós não existe essa separação de que agora eu vou fazer uma atividade espiritual. Agora eu vou fazer uma atividade que não é espiritual. Para nós tudo é espiritual. Sabe, as nossas conversas, as nossas amizades, né? Os lugares para onde a gente vai, a nossa viagem, as nossas férias. Para nós, a nossa vida, ela é espiritual. Tá? Para nós, tudo que a gente faz tem um cunho com a nossa espiritualidade. Tudo é sagrado. Tudo é abençoado ao nosso Deus. É abençoado pelo nosso Deus. Tá bom? Hoje eu quero partilhar com você uma batalha que tem na Bíblia, a batalha de Josafá. Tá? Essa batalha é uma batalha bem conhecida, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. É assim: Deus deu para o seu povo a terra, Deus cumpriu a promessa e deu ao seu povo uma terra. Deus, ele abençoou o seu povo. No entanto, as lutas não pararam, assim como as lutas não param na minha vida e na tua vida. E volta e meia aparece uma circunstância ou outra para nos tentar, para nos perturbar, para tirar a nossa paz e para tentar roubar aquilo que Deus nos deu. Eu quero dizer para você que está aqui que a bênção que você procura, Deus já te deu. O milagre que você está precisando, Deus já te deu. Mesmo que ele ainda não tenha se concretizado aqui no mundo físico, né? No mundo visível, aqui que a gente consegue ver com os nossos olhos naturais, mas pela fé nós já alcançamos. Eu tenho um monte de coisa que pela fé eu já alcancei. Tem um monte de milagres que pela fé eu já alcancei. Eu não consigo ver ainda, mas eu já alcancei. Eu já alcancei. Em nome de Jesus, eu já consigo ver com os meus olhos da fé aquilo que Deus fez na minha vida. No entanto, o inimigo fica tentando tirar a nossa paz,
O inimigo fica se levantando contra nós. E aconteceu isso com o povo de Deus no Antigo Testamento. Deus havia abençoado o seu povo. E o inimigo se levantou contra o povo de Deus para tentar desanimá-lo, para tentar fazer com que eles perdessem o milagre e a bênção que eles receberam do Senhor. No entanto, quando os inimigos se levantaram, e eram inimigos muito fortes, era um exército muito forte que se levantou contra o povo de Deus. Josafá, que estava à frente do povo do Senhor, ele se levanta e ele diz: nós não podemos aceitar essa situação. Nós não podemos aceitar a afronta do inimigo. Por maior que seja a força do inimigo, nós não vamos nos entregar. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E nós cremos que Deus nos abençoará. E Josafá reúne todo o povo e chama todo o povo para a oração e para o tempo de jejum. Olha só, Josafá, ele chama todo o povo para a oração e para um tempo de jejum. Diz aqui no verso de número 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Você já teve medo? Você está com medo de alguma coisa? Você está passando por um momento de apreensão? Você está passando por um momento de angústia, de ansiedade, um desespero? Você está passando por um momento de medo? Quando você pensa no teu futuro, você sente medo. Quando você pensa na tua realidade, você sente medo no teu presente. Quando você olha para o teu passado e você vê tudo aquilo que, toda a dívida, né, em todos os sentidos aqui, que você foi construindo, você tem medo do que pode vir a acontecer? O medo está tentando tomar conta do teu coração. O problema não é ter medo. Medo todos nós temos. O problema é o que a gente faz. Qual a atitude que nós temos? Você vai correr? Você vai fugir? Você vai se entregar? Você vai paralisar? Tem gente que paralisa, né? Tem gente que quando está diante de um problema ruim, de uma dificuldade, ele paralisa. Tem gente que corre, procura um jeito de correr. Tem gente que procura um jeito de responsabilizar os outros pelos problemas, pelas dificuldades. Tem gente que procura se esquivar das batalhas, coloca os outros na frente da batalha, foge da batalha. Mas tem gente que responde com coragem. E é dessa maneira que Josafá responde. Ele responde com coragem. Ele está com medo? Claro que está. Diante da notícia que ele recebeu, ele ficou com medo? Ficou. Só que o que ele faz? Ele não foge, ele não corre. Ele não se afasta de Deus. Ele não se esconde, ele não paralisa. Ele vai buscar a Deus. Como um homem corajoso, ele diz: nós precisamos fazer alguma coisa. Mas o que a gente faz, Josafá? Primeiro a gente busca a Deus. Primeiro a gente coloca diante do Senhor. Primeiro, o que tem que ser primeiro? Primeiro vamos colocar Deus no centro. Primeiro vamos estabelecer Deus como o pilar, como a base, que vai sustentar todas as nossas ações. É a partir de Deus que nós vamos construir toda a nossa ideia. É a partir de Deus que nós vamos montar a nossa estratégia. Primeiro, reúne todo o povo e vamos buscar a Deus. E Josafá então convoca todo o povo para que juntos estejam buscando ao Senhor. E ele apregoa um jejum em todo o Judá. Ele diz: olha, se nós queremos que Deus realize uma obra na nossa vida, nós precisamos ter todo o nosso anseio, todo o nosso desejo em buscá-lo, em buscar a sua presença. Se nós queremos que Deus se comprometa conosco nessa batalha, que Deus esteja lutando com a gente nessa batalha, nós precisamos também nos comprometer com o Senhor. Nós precisamos lutar juntos com o Senhor. E nós vamos lutar juntos com o Senhor, nos privando de algumas coisas, dobrando os nossos joelhos e buscando a face do nosso Deus. Você já parou para pensar, gente, que toda vez, praticamente toda vez que na Bíblia fala sobre jejum, o jejum nunca ele está distante da oração? Porque jejum é uma maneira que nós temos de orar. Eu já falei isso para vocês. Não existe jejum sem oração. Tem gente que diz: eu fiz um jejum, mas o camarada não orou. Ele não fez jejum. Porque jejum é oração. Jejum é uma forma mais intensa de você orar. Quando não basta a oração que você faz e você diz: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. A minha busca de Deus tem que ser mais intensa. E aí é nesse momento que você então diz: eu preciso jejuar. Eu não vou comer e não vou beber.
Eu vou buscar a presença do Senhor exclusivamente, porque eu preciso colocar minha vida diante dele. Eu preciso de um milagre grandioso diante do Senhor. Talvez você precise de uma grande intervenção de Deus na tua vida, mas você precisa ter uma grande intervenção da tua vida em Deus, na presença de Deus. Você precisa correr para a presença de Deus. Você precisa se comprometer com Deus, buscar a Deus, sabe, colocar o teu coração e a tua vida no altar do Senhor e crer que Deus é aquele que te abençoa. Quando eu olho para a vida de Josafá e para essa batalha, e eles vencem essa batalha, algumas coisas ficam muito claras para mim. Primeiro, é necessário buscar a Deus em jejum, porque o jejum, ele demonstra a nossa prioridade. Eu vou jejuar porque a prioridade agora, mais do que nunca, é de buscar ao Senhor. Por que nós jejuamos? Porque a nossa prioridade é a de buscar ao Senhor. Eu vou manter firme o meu coração em buscar a Deus. Eu não vou buscar outra coisa. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E é isso que eles fazem na oração. Se você lê a oração, que é linda, na oração de Josafá, com todo o povo reunido em jejum, Josafá, ele reconhece a presença de Deus. Ele diz: o Senhor sempre esteve presente no meio do seu povo. Ele reconhece o poder de Deus. Ele diz: o Senhor sempre deu vitória ao seu povo. Ele reconhece a aliança. O Senhor nunca desistiu do seu povo. Ele reconhece a misericórdia. O Senhor sempre perdoou o seu povo quando o seu povo errou e quando o seu povo falhou. O Senhor nunca desistiu do seu povo. Então, jejum é esta busca de Deus. É você colocar o teu coração e a tua vida diante do Senhor, reconhecendo que Deus está presente, reconhecendo que Deus é poderoso para mudar a situação, reconhecendo que Deus tem uma aliança com você e que Deus não quebra esta aliança, e reconhecendo que Deus, ele é misericordioso e que ainda que você venha falhar, Deus jamais irá falhar, porque Deus ama a tua vida e Deus cuida de você. Olha o que diz aqui no capítulo 20, 2 Crônicas 20, verso 9. Olha o que diz aqui. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e tu nos salvarás. Olha, gente, que palavra tremenda. Olha só a oração. Se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nos atingir, nós nos colocaremos em tua presença, Deus. Diante do teu templo, da tua face, nós buscaremos a tua presença. Nós clamaremos pelo teu nome. Aí ele diz aqui, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o verso 12. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Presta atenção, gente. Às vezes a gente jejua com os olhos no milagre, com os olhos naquilo que nós queremos. Quando você jejua, quando você ora, quando você busca a Deus, os teus olhos têm que estar nele. Nós temos que estar olhando para o Senhor. Você tem que estar olhando para o Senhor, não para aquilo que Ele pode te dar. Senão a gente fica agindo não como filhos, a gente age como aqueles escravos, na casa dos senhores. E aí quando o Senhor chamava o escravo se apresentava, aí o escravo ficava pensando, esperando. Na hora que o Senhor entrava, a primeira coisa que o escravo fazia, o que era? Olhar nas mãos do Senhor. Se tinha um presente ou se tinha algum chicote. Era dessa forma. E às vezes a gente age assim com Deus. A gente não age como filhos. Quando o Senhor entrar, quando você buscar a presença do Senhor e o Senhor vir, olhe nos olhos dele. E confie plenamente, porque Deus sempre terá o melhor para você.
Melhor do que as mãos do nosso Senhor são os seus olhos, que expressam a gratidão, que expressam o amor, que expressam a vida eterna, que expressam o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Olhe nos olhos do teu Senhor. Muito interessante, né? Eles estavam precisando de uma vitória, mas quando eles foram buscar ao Senhor, eles não ficaram olhando para a vitória. Quando eles jejuaram, eles não ficaram olhando para a vitória. Eles ficaram olhando para o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa salvação. E o Senhor é mais importante do que aquilo que nós queremos. Olha o verso 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Olha que tremendo, gente. Todo mundo foi buscar a Deus. Quem sabe tua família está passando por um momento, é tempo da família se reunir para buscar a Deus. Não é para um orar sozinho dentro de casa, é para a gente reunir a família e orar. Diz o texto bíblico que todos estavam em oração. Todos estavam buscando a presença de Deus. Todos juntos. Tem hora que é hora da gente se juntar para buscar a Deus. Para colocar diante do Senhor a nossa vida. Para clamar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. E aqui não tem a pessoa que é mais ungida do que a outra. Vai orar você porque Deus ouve mais a tua oração do que a minha. Não, todo mundo se colocou de pé e começou a orar e jejuar. E buscar a presença de Deus. Você também foi chamado por Deus para orar e colocar a tua vida no altar do Senhor. Uma segunda lição, então a primeira lição é essa que a gente aprende aqui nesse texto, né? Primeira lição é essa daqui, ó. Por que a gente jejua? Porque a prioridade agora, mais do que nunca, é de buscar a presença do Senhor. Em segundo lugar, por que a gente jejua? Porque todas as batalhas, antes de ocorrerem na alma ou no mundo físico, elas ocorrem no mundo espiritual. Gente, isso aqui é um princípio importante para você entender. Todas as batalhas da tua vida, elas não acontecem apenas aqui, onde os teus olhos conseguem enxergar. Elas acontecem também no mundo espiritual. Quando você ora, quando você clama, há uma batalha espiritual. Há uma luta. Quando nós olhamos para Daniel, né, nós colocamos o nome desse nosso tempo aqui de jejum de Daniel. Quando nós olhamos para Daniel, que ficou 21 dias de jejum e de oração, quando nós olhamos para a vida de Daniel, se você ler lá o capítulo 10 de Daniel, os versos ali para frente, você vai ver que Daniel ele faz um jejum e que durante esses 21 dias há uma batalha espiritual tremenda. E há uma batalha espiritual contra o principado que está naquele lugar e que está tentando destruir a vida de Daniel. Há uma batalha, a gente vai falar sobre isso daqui a uns dias, sobre o jejum como uma batalha espiritual. Hoje o que eu quero que você entenda é que quando você está colocando a tua vida diante de Deus, há uma batalha espiritual que está sendo travada. Há uma luta espiritual que está sendo travada. Não é só uma questão física. Não é só uma questão de vontades e de desejos. É uma luta espiritual. É uma batalha espiritual. Você está enfrentando uma batalha espiritual. Se alguma coisa está acontecendo, se você está diante de algum projeto que precisa acontecer, se você está diante de algum problema, se o inimigo se levantou contra a tua família, contra a tua casa, é uma batalha espiritual. Por isso que Jesus disse para os discípulos que algumas manifestações malignas, elas só conseguem acontecer, nós só conseguimos ter êxito sobre elas, vencer, através do jejum e da oração. Os discípulos perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu fazer isso? E Jesus diz, olha, porque algumas coisas vocês só irão conseguir fazer com jejum e com oração. Jesus estava falando de uma batalha espiritual que é travada. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos tirar um dia para falar justamente sobre a batalha espiritual, a luta espiritual, a luta entre a luz e as trevas, a luta entre o bem e o mal, a luta entre a bênção e a maldição. E como que nós devemos nos posicionar. Porque agora, nesse momento, há uma luta que está sendo travada no mundo espiritual. E eu e você precisamos entender isso. Nosso mundo não é apenas físico. Nosso mundo é também espiritual. E é uma batalha que está sendo travada. E é uma luta que precisa ser ganha. E nós precisamos nos posicionar nessa batalha em jejum e em oração.
É interessante, né? Porque quando fala sobre Moisés, eles estavam numa batalha e diz que enquanto as suas mãos estavam levantadas, ele estava vencendo a batalha em oração. O exército de Deus estava vencendo a batalha. Quando as mãos elas baixavam, eles começavam a perder a batalha. Estava cansado, né? As mãos começavam a baixar, começava a perder a batalha. Até que veio duas pessoas, os servos dele, né? As pessoas que caminhavam com ele, que eram líderes com ele, e levantaram suas mãos e ficaram sustentando as suas mãos em oração. Enquanto ele orava, o povo estava ganhando a batalha. Quando ele não conseguia orar, o povo começava a perder. Por quê? Porque é uma luta espiritual. E eu e você precisamos entrar em guerra espiritual, em batalha espiritual. E o jejum é uma forma que nós temos de lutar. Deus diz assim para o seu povo, verso 15: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O que Deus está falando aqui, essa luta não é aquilo que vocês estão vendo aí. Essa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual. É uma batalha espiritual, aquilo que você está enfrentando aí na sua vida, tá? Então, a batalha que você está enfrentando é uma batalha espiritual. Por isso que a gente jejua. Por isso que a gente jejua. Sabe que as maiores vitórias que nós vamos ter na nossa vida não é em pé, nos esforçando ali, empenhando. É em joelhos, dobrados diante de Deus. Como eu disse esses dias para vocês, né? Nós temos que estar com os joelhos dobrados diante de Deus e nós devemos estar em pé diante dos nossos adversários. Dobre o teu joelho diante de Deus e se levante, se posicione diante das suas dificuldades. E Deus te concederá a vitória. Deus irá conceder a vitória para você, tá? Terceira, a última lição dessa manhã é essa daqui, ó. Por que a gente deve jejuar? Por que a gente deve jejuar? Primeiro, porque Deus é a nossa prioridade. Segundo, porque toda batalha é uma batalha espiritual também. É uma luta espiritual. E terceiro, para que você, porque você precisa de uma total disciplina para poder ficar firme e enfrentar as batalhas na tua alma e também na tua vida. Tá? Nós precisamos estar firmes para enfrentar a batalha. Precisamos ter disciplina na nossa vida. O jejum é uma maneira que nós temos de disciplinar a nossa vida, crendo que Deus está cuidando de cada um de nós e Ele está nos dando a vitória. Então, jejum é um meio de disciplina. Disciplinar a nossa vida, nos posicionar diante de Deus. Eu sei que eu preciso buscar em primeiro lugar a presença de Deus, e eu vou buscar. Eu sei que existe uma batalha espiritual, há uma luta espiritual, e eu creio que Deus nos dará a vitória. Mas eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar aqui de qualquer jeito. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso andar como se nada tivesse acontecendo. Eu gosto quando o povo está diante do Mar Vermelho e Moisés vai falar com Deus e eles não sabem o que fazer porque o Mar Vermelho à frente, montanhas ao lado, né, de um lado e de outro, e atrás o exército de Faraó vindo para recapturar o povo e levar como escravo de novo para o Egito. E o povo não sabe o que fazer e vai buscar Deus. E na hora que o povo vai buscar Deus, a resposta de Deus para Moisés é: diga ao povo que marche. Eu gosto dessa palavra marche, porque o que Deus está falando ali é que não é para o povo andar de qualquer jeito, não é para ficar como se nada tivesse acontecendo. Marcha tem a ver com disciplina, certo? Para marchar tem que ter disciplina. Então marcha tem a ver com disciplina. Deus disse para o povo: marchem, eu vou dar a vitória para vocês. Eu vou abrir esse mar, mas vocês precisam marchar. Não é correndo, não é andando de qualquer jeito, é marchando, é se posicionar. Olha o que Deus falou aqui, ó. Olha o que Deus fala. No verso 16, Deus diz assim: amanhã desçam contra eles. Ora, Deus não disse que eles não iriam precisar lutar, que não ia ser com a força do braço deles, que Deus ia dar vitória. Mas mesmo assim, Deus diz para eles: desçam para a batalha. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Olha o que Deus diz. Deus fala para eles: eu vou dar a vitória para vocês. Mas olha o que Deus diz: se levantem, se posicionem, vão para este lugar, vocês se encontrarão com eles em tal lugar.
Aí Deus diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Nessa batalha, tem algumas que a gente precisa lutar. Nessa batalha vocês não irão precisar lutar. Tomem as suas posições, olha só, permaneçam firmes, é disciplina. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Olha a disciplina. Vocês vão para o lugar que eu estou falando para vocês irem. Vão pelo caminho que eu estou falando para vocês irem. Vocês tomem as posições de vocês, posições de guerra. Permaneçam firmes e olhem aquilo que eu estarei fazendo. Aí Deus diz assim, verso 17: não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E no verso de número 27, né? No verso de número 27, fala sobre a vitória que eles tiveram. Pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Deus deu vitória, mas foi necessário ter disciplina. É necessário ter disciplina. O jejum é uma maneira que nós temos de disciplinar a nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que vai para o exército vai trabalhar muito com isso, com a questão da disciplina. Certo? É de você, eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu não vou fazer de qualquer maneira, eu preciso ter disciplina. O jejum é uma maneira que nós temos de disciplinar a nossa vida, de colocar a nossa vida no prumo, de colocar a nossa vida nos eixos, de deixar de fazer as coisas ou de não fazer as coisas porque tenho vontade. Nós não jejuamos porque a gente tem vontade. Eu estou com vontade de jejuar. Nós não jejuamos porque temos vontade. Nós jejuamos porque precisamos. Nós jejuamos porque o jejum faz parte da nossa disciplina espiritual. Por isso que a gente jejua. A gente não jejua porque é gostoso. Não é gostoso jejuar. A gente não se priva de algumas coisas que a gente gosta porque é bom. Eu jejuo porque é tão gostoso, eu gosto tanto de jejuar. Então você não está jejuando o suficiente. Porque a gente jejua o suficiente quando a gente vai até o desespero da nossa alma. Se está gostoso demais, se está bom demais o jejum, então eu preciso alongar um pouco mais. Porque o jejum é uma forma que eu tenho de disciplinar a minha vida. E de colocar a minha vida no limite. E de dizer para a minha vida como que ela tem que se portar. Tá? Porque não adianta eu fazer jejum. Eu terminei de comer agora, estou com a barriga cheia, vou fazer jejum até a hora do almoço, até ficar com fome. Esse jejum não funciona. Esse jejum não funciona porque não tem nenhuma disciplina aí. Sabe? Não tem nenhuma disciplina aí. Nenhum cuidado aí. O jejum, ele passa a se tornar jejum a partir do momento que ele dói de alguma forma na minha alma. E que é uma escolha que eu fiz por algo que é mais importante. No caso, Deus. Não o que eu quero. Deus. Aliás, Deus tem que ser o que eu quero. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas são coisas. Quando você jejuar, jejue para buscar a Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero, gente, nessa manhã, colocar a tua vida diante do Senhor. Eu quero orar com você agora, colocando diante do Senhor a tua vida. Gente, olha aqui para mim. Josafá estava com um grande problema. Um exército enorme se levantou para lutar e para roubar a bênção que Deus tinha dado para eles, que era aquela terra e aquele lugar. O inimigo veio para tirar a liberdade deles. O inimigo se levantou. Assim como o inimigo se levanta na minha vida e se levanta na tua vida. Mas se o inimigo se levantou contra a tua vida, contra a minha vida, ele se levanta para cair. Porque Deus está presente na nossa vida. Agora, como que a gente obtém vitória? Nós vamos obtendo vitória à medida que a gente faz aquilo que Josafá fez. Quando Josafá ficou sabendo e ficou com medo, deu medo nele na hora que ele ficou sabendo o tamanho do problema que estava à sua frente, ele decide ir buscar a Deus em jejum e oração. E ele vai buscar a presença do Senhor. E ele diz para todo o povo, nós vamos jejuar.
E aí ele toma na sua vida esses 3 princípios. Por que jejuar? Primeiro, porque Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E porque nós temos que buscar primeiramente o nosso Deus. Em qualquer momento da nossa vida, nós temos que buscar em primeiro lugar o nosso Deus. Quem dirá nas horas que nós estamos passando por dificuldades? Vamos buscar primeiro Deus. Segundo, porque é uma batalha espiritual. É uma luta espiritual. A gente vai falar muito sobre isso daqui a uns dias. Há uma luta espiritual. Há uma batalha espiritual. Jejum é batalha espiritual. Então a gente precisa jejuar porque não é só a luta aqui. Essa luta que a gente tem aqui, esse problema que você está enfrentando aqui é café pequeno, perto da batalha no mundo espiritual. E terceiro, porque eu preciso de disciplina. Porque sem disciplina eu não vou muito longe. Sem disciplina eu caminho, vivo na mediocridade. Sem disciplina eu não saio do lugar onde eu estou. Se eu quero crescer, eu preciso de disciplina. Seja no meu mundo aqui, social, no meu mundo profissional, na minha família, seja na minha vida, em qualquer área. Se eu quero crescer, eu preciso de disciplina. Seja no mundo espiritual, seja na tua alma, seja no teu mundo físico, social. Se você quer crescer no material, qualquer área da tua vida, você quer crescer, meu irmão? Disciplina. Tem que ter disciplina, senão você não cresce. Senão você pode ter a maior habilidade do mundo. Entra por aqui e sai por aqui. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Tá bom? Então Josafá, ele entende isso. E eles obtêm uma grande vitória. Uma grande vitória. Diz ali no verso 27, né? O Senhor encheu eles de alegria, dando-lhes vitória sobre todos os seus inimigos. Nesta manhã, eu quero declarar esse versículo sobre a tua vida. E eu quero dizer para você que está aqui, gente, para você e para a tua família, que Deus encherá a tua vida de alegria. Presta atenção. Deus irá encher a tua vida de alegria. Porque o Senhor irá conceder vitória para você sobre todos os teus inimigos. Vamos declarar isso? Eu vou falar e você vai declarar onde você está? Vamos lá? O Senhor me encherá de alegria. Diga aí. O Senhor me encherá de alegria. O Senhor me dará vitória sobre todos os meus inimigos. Declarei. O Senhor me dará vitória sobre todos os meus inimigos. Creia e receba esta bênção do Senhor em o nome de Jesus na tua vida. Deus tem um dia abençoado para você hoje, gente. Deus tem um dia poderoso para derramar sobre a tua vida. Deus irá ministrar e derramar poder sobre a tua vida e sobre a tua casa, em o nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Eu quero consagrar ao Senhor a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui, Pai. Esta família, esta casa, esta vida. Quero consagrar tudo ao Senhor. Colocar no teu altar, pedir a tua graça, o derramamento do teu Espírito Santo, a manifestação, Deus, do teu poder. Derrama, Senhor Deus, o teu fogo, Pai. Derrama, Senhor Deus, o teu poder, derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a tua graça sobre nós, Pai. E concede-nos, Senhor Deus, a tua vitória. Nós fazemos da oração de Josafá a nossa oração nesta manhã, Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha com o teu Espírito, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor manifeste, Deus, a tua graça sobre nós. Toca, Deus, poderosamente essa família, esta casa, este lar. Abençoe, Pai, a vida da tua filha, a vida do teu filho. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre a vida do teu servo, Pai. Sobre todos que estão fazendo jejum nesses dias, sobre todos aqueles que estão se levantando, Pai, para buscar a tua presença, para buscar a tua face. Derrama o teu poder nesta manhã. Enche com o teu Espírito Santo e com a tua graça, Pai. Ministra, Pai, poderosamente, Pai. Realiza, Pai, a tua obra em o nome de Jesus. Eu quero colocar, Pai, diante do Senhor. Eu quero pedir a tua graça, Pai. Manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta o teu amor, Pai. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, Pai, sobre nós nesta manhã. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Dá a tua vitória a todos os teus servos e servas que estão aqui. Dá a tua vitória, Pai, a todas as famílias. A este irmão, Pai, esta irmã que está aqui comigo, Pai. A este teu filho, tua filha que está aqui, Senhor. Dá, Deus, a tua vitória nesta manhã. Concede a tua graça, em nome de Jesus. Somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida.
Continua, Deus, a tua obra, porque a nossa vida permanece nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença e pelo teu cuidado. Colocamos todos os pedidos que foram aqui apresentados diante do Senhor. Colocamos todos os pedidos, Pai, que foram colocados no espaço de comentários diante do Senhor. E, Pai, pedimos que o Senhor esteja fazendo um milagre nesta manhã sobre cada pedido que está aí, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.